Agora nós vamos tratar de uma outra questão, também muito importante na nossa prova, e foi das questões aí mais simples que nós tivemos. Vamos dar uma olhada no comando, por favor? Vamos lá. Os fins da administração pública resumem-se em um único objetivo, o bem comum da coletividade administrativa. Toda atividade deve ser orientada para este objetivo, sendo que todo ato administrativo que não for praticado no interesse da coletividade será ilícito e imoral. Assim, temos no Código Penal, no título 11º, dos crimes contra a administração pública. Analisa a conduta abaixo, caracterizando-a como um dos tipos penais contra a administração. A conduta é: Sebastião, policial militar, ele exige dinheiro de Caio, usuário de maconha, para que esse não seja preso. Caio, com medo da função do policial, exercida pelo funcionário público militar, dá a ele R$4.000 a Sebastião, conforme exigido por ele. Com base nessa informação e na legislação penal, é correto afirmar que... Vamos lá. Letra A. Sebastião cometeu corrupção ativa. Errado, porque na corrupção ativa exige-se o quê? Que ele ofereça a vantagem ao funcionário, ou que ele prometa, o que não ocorreu no fato. Letra B. Sebastião cometeu crime de prevaricação? Errado. De fato, o Sebastião, ele exigiu, tá bem? Sebastião cometeu crime de excesso de exação? Errado. Excesso de exação é exigir tributo ou contribuição social indevidos. Sebastião cometeu o crime de concussão? Certo. Lá na concussão, artigo 316 do Código Penal, nós temos a conduta que é exigir vantagem indevida em razão de ser funcionário público. E o patrocínio infiel também está equivocado. Então, a resposta, sem qualquer dúvida, é a letra D. Então, vem até aqui. Nessa questão, nós vimos que ela é de uma simplicidade grandiosa, já que nós temos a dicção do artigo 316 no comando da questão. Vamos à próxima, por favor. Aí, antes de resolvermos a próxima questão, nós temos aí o artigo que subsidia a nossa resposta à questão anterior, que é a concussão. Agora sim, a próxima questão. Camargo, terrorista, tenta explodir uma agência do Banco do Brasil. A agência do Banco do Brasil constitui patrimônio de uma sociedade de economia mista? Constitui patrimônio de uma sociedade de economia mista. Portanto, posso dizer que é patrimônio da administração pública. Patrimônio da administração. Então, Camargo, terrorista, tenta explodir a agência do Banco do Brasil na França. O crime ocorreu na França. Considerando o princípio da extraterritorialidade. O que é a extraterritorialidade? É a aplicação da lei penal fora do território nacional. Extraterritorialidade incondicionada, prevista no Código Penal, é correto afirmar que... Vem até aqui, por favor. Quando se fala de extraterritorialidade, eu falo da aplicação da lei penal fora do território nacional. Ela existe de duas maneiras, de modo incondicionado ou de modo condicionado. Incondicionado quer dizer, é óbvio, que independentemente da implementação de qualquer condição, a lei penal será aplicada fora do território nacional. É o que ocorre, por exemplo, no crime praticado contra a vida ou a liberdade do presidente da República. É o que ocorre também nos crimes praticados contra a fé pública ou o patrimônio de entidades da administração pública direta ou indireta, inclusive sociedade de economia mista. É o que ocorre ainda nos crimes contra a administração por quem está a seu serviço. É também o que ocorre nos crimes de genocídio praticados por brasileiro ou por quem está residindo ou domiciliado no Brasil. Nesses casos, a aplicação da lei penal ocorre de forma incondicionada. No caso apresentado, o comando da questão nos traz uma situação inusitada. O terrorista, ele tenta explodir a agência. Não está ali se afirmando que houve dano ao patrimônio. Podemos pressupor que sim.
que tenha havido dano ao patrimônio da agência, portanto, patrimônio da União ou da administração pública direta ou indireta. Tá bem? Nesses casos, aplica-se a lei penal independentemente de qualquer condição a fato ocorrido no exterior. Vamos observar as alternativas aí, por favor. Primeira delas. Camargo só pode ser processado criminalmente na França? Errado. Se houve crime contra o patrimônio do Banco do Brasil, ele será penado aqui sim. O Estado brasileiro, letra B, não tem interesse em delitos ocorridos fora do Brasil? Errado. Caso Camargo tenha sido condenado e encarcerado na França, não poderá ser preso no Brasil? Errado, porque a lei brasileira pode ser aplicada. Letra D. O fato de ter sido julgado o fato deve ser julgado no local onde ocorreu o crime, ou seja, na França. Pode até ser, mas isso não tem nada a ver com a aplicação da lei penal brasileira. Letra E. Mesmo que Camargo tenha sido julgado na França, poderá ele ser julgado no Brasil? O fato é, o poderá pode levar à dúvida, né? Já que estamos diante de uma aplicação da lei penal de forma incondicionada. Se é incondicionada, vai se aplicar a lei penal brasileira sim. Mas dentre todas as alternativas, a letra E é aquela que mais satisfaz. Venha até aqui, por favor. Observe então que na alternativa última está se afirmando que poderá ser aplicada. Independentemente de qualquer condição a ser implementada, a lei penal brasileira será aplicada sim, porque trata-se de fato praticado contra patrimônio da administração. A extraterritorialidade incondicionada ocorrerá. A questão é criticável, é passível de recurso pelo seguinte fato. O seu comando não diz qual é a natureza do ilícito, se é crime patrimonial ou se é crime contra a fé pública. A extraterritorialidade prevista na lei penal fala do quê? Extraterritorialidade incondicionada quando se tratar de crime contra o patrimônio ou contra a fé pública da administração pública direta e indireta. É o que nós temos lá no artigo 7º do Código Penal. Certo? Com isso aí, encerramos a resolução da prova de Direito Penal de Auditor Fiscal do Trabalho, prova de 2010.